Tá gravando. E aí, boa noite então, moçada. Agora gravando a aula de hoje com o professor, o melhor professor de quarta-feira que vocês têm na vida, nesse horário aqui. Na aula passada, gente, a gente estava falando sobre supercondutores, né? E vou repetir aqui, como eu estava numa reunião com a coordenação do curso, e não deu tempo de eu preparar aqui abrir os arquivinhos, onde eu tenho mais ou menos as coisas que eu gostaria de passar para vocês. Tá? Então, eu estou tomando esse tempinho, enquanto o povo chega na sala, eu estou tomando esse tempinho para abrir os meus Word da vida, os PowerPoints, fazer a propaganda da melhor faculdade das Américas, da Faculdade de Americana. Todo ano ela distribui um copinho para gente, de presente de Natal. Tá? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eu já consegui abrir um negócio que legal. A gente já falou das características ópticas, dos materiais. Já falamos das classificações, né, dos materiais. Falamos de materiais condutores, falamos de dielétricos, falamos de gases, falamos de ionização, tá? Falamos de alguns materiais que têm elevada condutividade, né? Materiais de elevada condutividade são aqueles materiais que são especiais e são utilizados para que a gente faça fio, né? Ou seja, ele tem resistência baixa. Então, o ouro, o cobre, esses materiais aí são caracterizados por serem materiais de elevada condutividade. Tá? Falamos de algumas características, talvez bem en passant, né? Que a gente falou de materiais de baixa oxidação e de alta oxidação, né? O que é oxidação? Oxidação é ferrugem, né? Então, tem alguns materiais que, muito embora eles sejam bons condutores, tá? Eles se oxidam com facilidade. E essa oxidação é prejudicial à passagem de corrente elétrica, tá? Então, ela cria uma resistência. O que eu quero dizer... Vamos lá no PowerPoint, então. Você vê que toda aula a gente faz um resuminho. Deixa eu compartilhar com vocês. E qual que é a intenção desse resuminho? É a gente relembrar bem rapidinho o que a gente já viu, né? Porque se a gente relembra o que a gente já viu, a gente vai estudando de uma certa maneira. Sabe aquele negócio de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, o conhecimento também pode ser isso, né? A gente fica falando várias vezes a mesma coisa, e daí a coisa vai entrando no cérebro da gente de uma maneira que a gente nem percebe. É que nem mentira de político, né? O cara vai falando, vai falando, vai falando, passa 2 anos falando que o que ele está fazendo está certo, está certo, está certo, está certo. De repente tem um monte de gente que acha que é errado, mas depois de um tempo já começa a achar que é meio errado, e depois começa a achar que é certo, e daí começa a defender o cara, e é isso aí, né? Isso acontece também na faculdade, né? Então tem professor que é que nem eu, fica repetindo as coisas. Mas é pro bem nosso. Então, deixa eu colocar aqui, oxidação. Né? Oxidação, é assim que escreve? Eita, nós. Oxidação.
é o ato de enferrujar. Olha que legal. Tá? Enferrujar. Ah, bonito. É tão simples assim. Os químicos inventam uns negócios mais difíceis para a gente entender, né? Porque ele vai dizer que oxidação é quando o material entra em contato com o oxigênio, e daí não sei o que lá. Moçada, enferruja. É isso. Para a gente, enferruja. Tá? E daí, cara, o que, que acontece? O que, que enferruja? Por exemplo, olha só. Vamos pegar alguma coisa da vida útil nossa que enferruja e a gente acaba gastando um dinheiro grande com isso, tá? Vela de automóvel, tá? Porque não sei se vocês sabem, mas o automóvel, a gasolina, ele tem uma vela, né? E a vela acende. Ou seja, a vela é um negocinho escroto que você tem que colocar uma tensão elétrica nos terminais dela e ela gera uma fagulha, uma faísca, né? E essa faísca é que vai determinar ou vai fazer a explosão na câmara de gases do motor do automóvel. E essa explosão é que vai empurrar o pistão, que vai girar a biela e que vai fazer o carro ir para frente ou para trás, depende do projeto do engenheiro que fez o motor. Pode ser motor de 2 tempos, motor de 3 tempos. O fato é que o motor a combustão, tá, ele tem a vela. E a vela, ela oxida, né, com o tempo. E quando a vela oxida com o tempo, o que, que acontece? Estou procurando aqui, eu estou falando com vocês, estou tentando pegar aqui uma foto de uma vela oxidada para vocês verem. Que eu tenho certeza que eu tinha aqui comigo em algum lugar. A vela oxidada, ela oxida e o que, que acontece? Aquela vela que oxidou, na hora que você joga a tensão elétrica lá em cima da vela para ela produzir a faísca, ela não produz a faísca. Então, aquele pistão, né, aquela câmara do motor, infelizmente, não explode. Então, se é um carro que tem 4 pistões, ele começa a ficar manco, né? Porque tem um pistão que não explode. E daí ele começa a perder a potência na subida. O meu carro é sempre assim. Daí você leva no mecânico, ele tira a vela, ele dá uma lixadinha, né? Na realidade, ele não faz isso. Ele fala assim, ó, oxidou a vela e você tem que trocar. Daí você vai lá, gasta mais R$1.000, ele compra um jogo de vela novo e troca e seu carro começa a andar de novo. E eu, cadê a maldita vela aqui? Cara, eu tava com ela na minha... Bom, não tenho foto aqui, vou procurar então no Google, que o Google é o nosso... O Google é o nosso ajudante de sala de aula e a Microsoft não, a Google não cobra nada por isso, né? Vela automotiva oxidada. Olha que bonito. Vamos ver se tem foto para isso, imagens. Imagens, isso. Ah, beleza. Aqui, ó. São 2 fotos. Essa é uma foto. Olha que bonito. Tinha um jeito de diminuir a foto, não tinha? Nossa Senhora. Tá bom. Tá. Isso é uma vela. E se vocês puderem observar aqui, ela está... ela está oxidada. Bom, então é isso que acontece. Essa oxidação acontece, dependendo do material, em várias partes dos circuitos eletrônicos. Tá? Olha, pode acontecer, por exemplo, até no barramento de um painel de disjuntor, por exemplo. Você tem uma oxidação. Tem uma outra reação química que pode acontecer também, com a passagem da corrente elétrica, que chama-se
Zinabre. Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui. Não. Zinabre. Nossa, tem outro cara de outra turma querendo entrar nesse meet aqui. Calma aí, deixa eu passar pro cara lá. Esses caras retardatários, ou retardado, é complicado, né? Pronto. O problema é o portal que não está entrando. O portal não está entrando. Bom, beleza. Então, tá vendo? Na aula de hoje que a gente está falando de supercondutor, a gente acabou falando mais uma coisa aqui, ou relembrando de algo que eu tinha citado, tá? Que é a oxidação, tá? E daí eu já estou emendando também com uma ocorrência química que ocorre nos terminais, principalmente das baterias, tá? Que forma uma película verde esquisita, gosmenta, tá? Que a gente chama de zinabre. Eu não sei a composição química disso daí, mas o fato é que essa camada na bateria também impede a passagem da corrente elétrica, aumentando então a resistividade dos bornes da bateria, e daí você pode tirar esse zinabre lixando, passando um ácido, ou protegendo isso com óleo ou com uma vaselina, tá? Para que não entre em contato com o ar e não forme esse outro tipo de oxidação. Beleza? Tá bom. Então vamos voltar para o supercondutor. Na aula passada, então, a gente chegou à seguinte conclusão. Supercondutor nada mais é do que um material que, em condições normais de temperatura e pressão, ele apresenta uma péssima condutividade. Ou seja, nas condições normais, tá, ele não serviria como condutor, né? É um material que não serviria como condutor. Daí o que acontece? Tá? Se, eventualmente, a gente conseguir abaixar a temperatura desse material, que é condutor, mas ele não é um condutor bom, né? Se a gente conseguir abaixar a temperatura dele, a uma temperatura bem baixa, tá? Ele vai se transformar num condutor. Então, as características de condução dele se modificam com a temperatura. Tá? E essa temperatura que o material chega é o que a gente chama de temperatura crítica. Então, temperatura crítica é a temperatura na qual um material que não é muito bom condutor na temperatura ambiente se transforma num supercondutor. E essa supercondução vai fazer com que a resistividade dele vá para zero, tá? Então, eu até tinha colocado uma foto, que eu vou colocar outra aqui. Deixa eu pegar a Zinabre primeiro. Deixa eu pegar essa foto aqui. Tá. Depois fica aí para vocês verem aqui. Essa eu acho que dá para aumentar. Isso. Tá. Essa daqui é o zinabre que é formado na bateria do carro, por exemplo, e isso daqui também faz com que exista uma resistividade muito grande entre o borne da bateria e o contato aqui do condutor, né? Então, só para lembrar, depois vocês dão uma olhada aí nos slides, tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes tem gente que nunca viu. Nem todo mundo é curioso. Eu sempre falei para vocês que eu achava que curiosidade é a que move, né, o conhecimento da humanidade, né?
Mas tem gente que não é curioso, tem gente que não sabe, o carro não está funcionando, ele abre e vê isso daí, não sabe o que é, ele prefere pagar para o cara que entende, graças a Deus, né? Que tem alguém que entenda disso, daí ele leva no cara da bateria, o cara dá uma limpadinha e tal. E no tocante aos supercondutores, tá? Vou pegar outra foto, diferente daquela que peguei a aula passada. Vou pegar essa foto aqui. Olha que bonito, olha que bonito. Tá? Bom, tá? Beleza. Então, eu estou falando dos supercondutores e estou falando que o material supercondutor, na temperatura ambiente, ele não é bom condutor. Tá? Isso é uma característica. Tá? Mas, no momento que você abaixa a temperatura dele, ao ele atingir a temperatura crítica, ele se transforma num condutor excelente. Condutor excelente é aquele condutor que não tem resistividade. Beleza, então se a gente fosse pensar em termos de corrente elétrica, a tendência de um supercondutor é que ele tenha uma resistência praticamente zero, tendendo a zero, muito baixa. Beleza. Só que o que nos interessa para a utilização mais prática de um supercondutor não é essa característica da resistência descer para zero. O que mais nos importa, pelo menos para a utilização desses supercondutores, é a característica magnética que eles apresentam. Então, daí, o que é a característica magnética? É assim, no supercondutor, quando você coloca ele sob efeito de um campo magnético, enquanto ele está na temperatura ambiente, tá? O campo magnético ele vai atravessar o supercondutor. Como que a gente pode entender isso daí? Vou fazer aqui. Eu estou indo muito rápido, gente? Ou está dando para entender? Hoje eu estava querendo falar sobre outras coisas, né? Mas é bom a gente repetir um pouquinho para fixar conhecimento. Tá? Olha só, vamos imaginar que essas linhas cor-de-rosinhas aqui, elas sejam linhas de campo magnético, tá? Então, vamos imaginar do norte para o sul, tá? Sentido da flecha aqui do vetor. Mas o que acontece é o seguinte, se esse material aqui, ele é um material supercondutor, mas ele está na temperatura ambiente, tá? Ele também contém propriedades magnéticas, tá? Deixa eu tirar o preenchimento da forma e vocês vão entender. O que acontece, então, com um supercondutor na temperatura ambiente? O campo magnético dele tá? Vamos chamar esse campo magnético de M, tá? O que acontece? Ele atravessa o supercondutor, tá? E daí, se a gente for dar um zoom, a gente vai lembrar lá que dentro desse supercondutor, a gente tem um monte de átomozinhos aqui, tá? Ou moléculazinhas, tá? Que os vetorzinhos, os momentos vetoriais desses elementos, eles estão totalmente aleatórios aqui dentro. Mas na hora que eu submeto esse material a um campo magnético, a tendência é que a gente tenha um alinhamento dos vetores, das moléculas. Tá? Beleza. Isso acontece. Tá? E isso acontece com qualquer material. Então, a soma dos vetores aqui vai fazer com que o material tenha todos eles aqui alinhados no mesmo sentido do campo magnético. Beleza? A gente já viu isso. Só que o que acontece? Esse material aqui, tá? E a gente agora está tratando de supercondutor, tá? Essa característica, na temperatura ambiente, também acontece.
Só que, se eu pegar e diminuir a temperatura, a temperatura crítica, o que vai acontecer com ele? Ele vai apresentar uma característica de como se ele não tivesse esses momentos alinhados ou desalinhados, tá? E ele vai criar em si uma proteção, tá? Em função da resistência, porque se a resistência tende a zero, a corrente tende a praticamente infinito, certo? Daí ele vai mexer com o campo magnético. Ele vai apresentar um isolamento magnético. O que significa isso? Significa que os campos de força não vão passar por dentro dele. Tá? Os campos de força vão... Ota, nós! Juro para vocês, eu ainda vou comprar uma mesa digitalizadora. Tá? Ou seja, todos esses campos aqui, ó, eles vão ser desviados do condutor. Ah, isso é legal, por quê? Porque esse efeito vai fazer com que, tá? Veja bem, aqui eu tenho um ímã, isso daqui é um ímã, tá? E isso daqui, ó, é um material que ele é supercondutor. Vocês estão vendo que ele está até branquinho, porque ele está resfriado. Se eu pegar esse material na temperatura ambiente e colocar o ímã em cima dele, não vai acontecer nada. As linhas de força do ímã, eles vão passar através dele e vai voltar para cá, porque é o que acontece naturalmente com os materiais. Tá? Veja bem, materiais que são ferromagnéticos. Tá? Bom, beleza. Esse material, então, vai sofrer, de uma certa maneira, influência dos campos magnéticos do ímã. Tá legal. Só que a partir do momento que eu coloco alguma coisa bem fria, tipo nitrogênio líquido, tá? Cuja temperatura dele vai para menos 196 graus Celsius, por exemplo, tá? Esse nitrogênio líquido vai fazer com que o material esfrie e ele passe ou chegue na temperatura crítica dele. Na hora que ele chegar na temperatura crítica dele, o que vai acontecer? Os campos de força que ora passavam pelo meio dele vão começar a desviar. Tá? E esse desvio dos campos, tá, vai provocar uma repelência desse material em função do campo magnético do ímã. Olha que legal, então ele vai ficar levitando sobre o material. O cálculo, tá, de quanto ele vai subir, tá, e onde que ele tem que ficar para ele não escorregar nem para cá e nem para cá, tá, é um cálculo um pouco mais complexo e mais difícil de se fazer, tá? Mas a gente, por intuição e por experiência, a gente sabe que se a gente colocar ele no lugar certo aqui, bem no meio, ele não vai nem escorregar para cá, nem para cá, ele vai ficar parado. E veja bem, uma outra característica, deixa eu ver se eu acho uma foto legal de alguma coisa aqui, é que ele não desvia. Por isso, você pode, por exemplo, fazer um trilho de trem feito de um material supercondutor, tá? E ao resfriar esse trilho de trem, um ímã no trem vai ficar suspenso. Tá? Na realidade, o que eles fazem é exatamente o contrário. Eles produzem o trilho com material magnético, tá? Ou seja, com ímã, magnetita, por exemplo. Tá? E na parte do trem de cima, eles produzem o que a gente chama de um eletroímã. E o que o eletroímã é? Tá? O eletroímã nada mais é do que você ter
um material ferro magnético, tá? Envolvido em uma bobina. Agora eu vou desenhar bonitinho aqui, ó. Olha que legal, gente. Eu tô ficando craque aqui no negócio. Eu não tão craque assim. Tá? Olha que interessante. Imagina que isso daqui é um fio enrolado, tá? No material ferromagnético. Se eu colocar uma corrente elétrica, se eu colocar uma corrente elétrica, tá? e, e passando por esse condutor, o fato desse movimento de elétrons passar pelo condutor aqui, cobre praticamente, nessa bobina, ele vai produzir, você sabe, né, que quando uma corrente elétrica passa por um material, tá? Ele produz no entorno dele uma corrente, um campo magnético. E esse campo magnético ele vai ser produzido em toda essa bobina, tá? E daí ele vai fazer com que essa bobina aqui, no interior dela, surja um campo magnético. E esse campo magnético vai ter uma orientação. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Eu quero que esse negócio, eu sou teimoso, eu quero que esse negócio não vai dar. Caramba, gente, o que está acontecendo com o meu mouse aqui? Gente do céu. Ele não vai. Ó, eu não estou apanhando o PowerPoint, não, tá? É o meu mouse que não está funcionando. Ó, eu estou pegando o Mardito, estou querendo trazer para cá e o meu mouse escapa, tá? Então ele vai formar aqui, ó, se eu colocar corrente elétrica, tá? Nessa bobina. Como ele produz um campo magnético pela passagem da corrente, essa corrente está passando na bobina, tá? Eu vou gerar aqui um campo magnético, tá? É como se eu fizesse um ímã, tá? Princípio daquele guindaste. Ah, guindaste eletromagnético. Eu estou pegando as fotos bem rápido aqui, só para. Como eu falei, né? Eu sei que vocês são bem visuais, né? Então, talvez seja mais fácil a gente tentar explicar por exemplos. Tá? Então, olha que legal. Isso daqui é um guindaste. O que a gente tem aqui? Uma enorme bobina, tá? Ela tem a parte dos cabos, né, que fazem a força mecânica, tá? Mas aqui dentro é uma bobina muito grande e eu aplico uma corrente elétrica muito alta aqui dentro. Quando eu aplico a corrente elétrica, vai acontecer esse efeito aqui e esse guindaste vai se transformar como se fosse um ímã grandão. Aí você joga ele em cima do ferro velho, ferro é um material ferromagnético atraído pelo ímã. A hora que você liga a corrente elétrica, ele produz o eletroímã, né?
e esse efeito vai puxar o metal, ele vai transportar o metal para onde ele quiser, a hora que chegar no lugar que ele quer, ele simplesmente corta a corrente elétrica. Então, se eu tiver um trem, tá, que embaixo dele eu tenho várias bobininhas desse jeito, a hora que eu ligar a corrente elétrica no trem, o que vai acontecer? Vai fazer uma série de eletroímãs. Tá? E se embaixo dele eu colocar um trilho com material supercondutor, por exemplo, tá? Eu posso fazer esse, esse trem levitar. Tá? Ou o contrário também. Se eu fizer um trilho, tá? Onde eu possa transformar esse trilho num eletroímã, ele vai produzir um campo magnético bem forte, certo? E se no trem eu colocar um material supercondutor e resfriar esse material até a temperatura crítica dele, o que vai acontecer? O material não vai deixar passar o campo magnético por ele, tá? É mais fácil ter nitrogênio dentro do trem, nitrogênio líquido, para esfriar, do que esfriar o trilho. Então, esse trem vai levitar. Tá? E qual é a vantagem disso? Bom, se levita, eu não tenho atrito, então eu não tenho perda de forças por atrito. Eu posso fazer esse trem viajar a uma velocidade muito rápida, porque eu não vou ter atrito da roda com o trilho. Tá? Eu não vou ter a força-peso empurrando ele para baixo. Tá? Então, é questão de mecânica também. Né? Bom, essas são as utilizações assim que a gente consegue ver para o supercondutor. Mas o interessante é que tem dois tipos de supercondutores. Tá? E é sobre isso que eu queria falar e que eu comecei a falar na aula passada. É assim, tem supercondutor do tipo 1 e supercondutor do tipo 2. Tá? O supercondutor do tipo 1, tá? Ele é um supercondutor que a temperatura crítica dele é um pouco mais baixa. Deixa eu ver. Um pouco mais baixa ou mais alta. Que, que é a do tipo 2. Tá? Mas essa não é só essa característica. É que o tempo, é importante saber o tempo que o material leva para atingir a temperatura crítica dele e o tempo que esse mesmo material leva para deixar de atingir a temperatura crítica, ou seja, para sair da temperatura crítica. Então, os tipos de supercondutores têm a ver mais com a estrutura química do material, tá? Deixa eu pegar aqui um textinho aqui da apostila que vai nos ajudar a entender melhor. Tá? Bom, enquanto eu estou procurando aqui, tem alguém que tem alguma dúvida? Tem alguma curiosidade a respeito de supercondutores? Não? Tem alguém que ainda está participando da aula? Eu tô aqui. Então, tem alguém que esteja participando da aula e tem alguma dúvida e queira se pronunciar? Ninguém tem nenhuma curiosidade a respeito? Tá tranquilo, você. Oi? Por enquanto tá tranquilo. Tá tudo tranquilo? Pô, eu gosto de vocês, porque com vocês é tudo tranquilo, ninguém tem curiosidade. Bom, vamos lá. Tipo 1.
Aqui, ó. Vamos lá. O nome desse efeito, tá? Do material, do supercondutor deixar passar ou repelir o campo magnético por o fluxo magnético através dele, tá? Quem descobriu foi um cara chamado Meissner. Então esse efeito, tá? Que o material apresenta de não deixar ou deixar passar mais ou menos fluxo magnético por ele, tá? É chamado de efeito Meissner. E a exemplo dos materiais ferrosos lá, que deixam, né, que as características físicas dele permitem que os seus átomos, né, se alinhem com o campo magnético mais rapidamente ou menos rapidamente. Lembra que eu falei sobre a esterese? Né? Por exemplo, vamos imaginar um material. O material duro é aquele que o metal, né, o ferro duro, é aquele tipo de material que quando você coloca um campo magnético sobre ele, é mais difícil para ele orientar os átomos dele. É mais difícil. Ele tem uma permeabilidade magnética maior. Mas quando você alinha esses dipolos, tá? E você tira o campo magnético a ele aplicado, nesse momento, a tendência seria de todas as moléculas voltarem para a desordem total, para o caos total. Nesses materiais duros, essa tendência ela demora um tempo. E ele sempre vai ficar uma orientação magnética residual. Tá? Nos materiais moles, tá? Ou doces, né? Que a gente já viu lá 5, 6 aulas atrás, né? Nos materiais moles ou doces, o que vão acontecer com essas moléculas? Elas, a partir do momento que você retira o campo magnético delas, elas tendem a voltar mais rápido, tá? Para o caos, né? Ou seja, para a nulidade magnética. Tá? Acontece mais ou menos a mesma coisa com supercondutores. Tem supercondutores, tá? Que quando você chega na temperatura crítica dele, tá? Os campos magnéticos são repelidos de maneira total. Esse efeito de repelir esse campo magnético é o efeito Meissner. Tá? Então, e eles classificam, deixa eu colocar aqui, classificação dos supercondutores. Tá? Então, no tipo 1, tá? O efeito Meissner é total. É isso que é importante a gente saber. Já no tipo 2, tá? Deixa eu pegar aqui na... Há uma pequena penetração das linhas de campo magnético para dentro do material. Ou seja, ele não consegue ser totalmente repelente. Tá? Ou seja, uma pequena parcela das linhas de força vão passar para ele. Tá? Mas uma característica melhor desses tipo 2 é que eles costumam suportar correntes mais fortes. Correntes elétricas mais fortes, tá? Sem perder a condição de supercondutor. Suas temperaturas críticas são mais elevadas. Veja bem, quando eu digo que são mais elevadas, eu quero dizer que estão, em vez de menos 196 graus, por exemplo, a gente consegue resfriá-los em menos 178, por exemplo. Tá? Em menos 175 graus. Ou seja, a gente precisa de gases, né, para fazer aquele equilíbrio térmico, tá? Mas uma temperatura mais elevada. Né? Os pesquisadores, os cientistas,
muito interessados nesse efeito eletromagnético dos supercondutores, tá? Eles estão pretendendo criar, ou estão desenvolvendo, misturas metálicas, misturas compósitos, né? Deixa eu permitir aqui o Matheus. Bem-vindo aí, Matheus. Então, daí eles estão querendo desenvolver materiais supercondutores que consigam ser supercondutores com uma temperatura crítica mais elevada possível. Por quê? Para a gente não ter tanta dificuldade, tá? Tanta dificuldade de fabricá-los, né? Ou de fazê-los funcionar. Porque imagina, eu fazer um... É claro, gente, vamos imaginar assim, trem elétrico que flutua sobre o trilho. Existem várias maneiras de se fazer esses trens, né? A gente pode fazer esses trens com duas bobinas, concorda? Uma bobina no trilho, formando um ímãs, né, nos trilhos, e outra bobina no trem, né, de polaridade contrária, formando ímãs. Então, se a gente colocar sul com sul, a hora que você ligar isso daí, eles vão se repelir. Mas esse tipo de trem eletromagnético, o maglev, né, que é levitação magnética, já existe já, esses trens, eles têm muita dificuldade de se manter no trilho, tá? Porque você já tentou colocar um ímã grudado, repelindo o outro, o sul com o sul? Se você pegar um ímã mais fraquinho, você até consegue apertar ele. Mas se você pegar um ímã forte, você vai ver que ele vai tentar escapar pela lateral, tá? E aconteceria a mesma coisa no trilho do trem. Você poderia fazer o trem, tentar ir para o lado norte, lá, se for sul com sul, do trilho. Então, ele sairia do trilho. Tá? Esse efeito, se a gente fizer com o trem utilizando o supercondutor, tá? A própria repelência do supercondutor, tá? Ela impede que o material que esteja assim, levitando em cima desse supercondutor, ou o ímã embaixo, o supercondutor em cima, tá? Ele impede que esse trem saia do trilho. E o legal é que ele consegue ir para frente e para trás só. Se você puxar ele, você tem que fazer uma força muito grande para tirar ele da onde ele se encontra. É interessante esse efeito também. Depois eu tenho uma foto aqui que eu acho que vai elucidar melhor para vocês, tá? Então, o que acontece? Os cientistas, hoje em dia, eles estão trabalhando com supercondutores, tá? Do tipo 2, tá? Porque eles são mais promissores para possíveis aplicações. Ou seja, os caras, não é que eles não estudem o tipo 1, é que o tipo 1 é aquele... Né? O tipo 1 é aquele mais porreta mesmo, né? Aquele que é o perfeitão, né? Só que tem que ser a temperatura crítica desses materiais é muito, muito baixa, muito difícil conseguir, tá? O tipo 2, ele não é supercondutor super, é um supercondutorzinho ali, né? Mas já dá para trabalhar com ele, e ele é mais fácil de trabalhar, tá? Bom, então o que é importante disso tudo é entender o efeito. O efeito a gente já entendeu. Seria conveniente a gente fazer todos os cálculos para a gente se aprofundar nisso daqui? Eu não sei. Realmente, eu não sei. Se eu fosse olhar do ponto de vista físico-químico, seria conveniente que a gente realizasse todos os cálculos para a gente entender isso daqui de uma maneira bem profunda. Mas a nossa matéria, ela não é uma matéria muito profunda, né? Mesmo porque a gente tem que entender os efeitos, né? Qual a origem dos efeitos, como que o efeito acontece, tá? Quando a gente se aprofundar, né? Por exemplo, em física, talvez
física 5, física 4, você se aprofundaria mais ou menos nesse efeito. Tá? Mas como esse efeito existem vários outros efeitos. Tá? Por exemplo, um efeito que eu não falei, e a gente já pode comentar também. Tá? Olha só, quando a gente for fazer um... Legal, hein? Acabei de derrubar a água. Agora foi. Tá? Por exemplo, transformadores. Ou trafos. Com o conhecimento que a gente já adquiriu de materiais, já dá para a gente entender como que um transformador funciona. Tá? Deixa eu pegar uma foto de um transformador, porque pode ser que alguém não saiba. O que o transformador seja. Vou pegar esse daqui que é o mais simplesinho. Eu também lembro de já ter comentado isso com vocês. Nossa Senhora. Esses tamanhos de foto na internet é tudo... Bom, para quem não sabe ou nunca viu, tá? Isso daqui é um transformador. Tá? Existem vários tipos de transformador, tá? Mas como que é o funcionamento básico deles? Tá? Deixa eu pegar um... Alguém pode estar falando assim, não, mas o que tem o transformador com supercondutor? É que, olha só, eu vou falar e eu vou falar de um outro efeito. Olha que legal. O que o transformador é? Na realidade, ele tem um núcleo, tá? Esse núcleo é o núcleo ferromagnético. Como ele funciona com corrente elétrica alternada, tá? O fluxo magnético vai ficar alternando aqui dentro. Tá? No semiciclo positivo ele vai para um lado, no semiciclo negativo ele vem para o outro. Tá? Então, o núcleo de qualquer trafo ele tem que ser um material mole. Tá? Por quê? Porque os momentos magnéticos dos átomos que compõem esse material aqui, as moléculas que compõem esse material, elas têm que inverter a polaridade de direcionamento, né, dos momentos magnéticos, conforme você alterna a intensidade de corrente elétrica por essa bobininha aqui. Tá? E o que acontece desse lado? Nesse lado, ó, imagina, eu estou alimentando o tráfego por esse lado, ou transformador. Tá? Desse lado aqui, eu só tenho uma bobina sem alimentação. É daqui que eu vou tirar. Tá? O que eu vou tirar daqui? Bom, a gente sabe que um fluxo magnético alternado dentro de uma bobina, tá? Ele vai causar, tá? Uma movimentação de cargas elétricas. Né? A gente já viu isso daí também. Tá? Esse é o que a gente chama de efeito eletromagnético, ou seja, eu tenho um fluxo variável de campo magnético aqui, tá? Em função, né, que é gerado pela variação da entrada aqui, e por causa dessa variação de campo, tá, eu vou gerar uma corrente elétrica induzida nesse fiozinho. Tá? E ela também vai ser alternada. Por quê? Porque se o campo se alterna aqui, tá, a corrente gerada aqui, né, desse lado, também é alternada.
E veja bem, em física a gente vai estudar que existe uma relação de tensão e de corrente. Não vai caber aqui a gente explicar, mas com o número de espiras, com a corrente elétrica, com o valor da tensão. Ou seja, se você aumentar o número de espiras, pode aumentar o número de tensão. Isso é uma relaçãozinha bem simples, dá para a gente entender. O que eu quero alertar vocês e explicar para vocês é um efeito que ocorre aqui dentro desse material. Se alguém teve a curiosidade de destroçar um trafo desse aqui, um transformador desse, eu, quando era criança, eu vivia fazendo essas coisas, tá? Quando eu destroçava esse negócio, eu percebia que dentro dele, em vez de ter um bloco de ferro, tá? Eu tinha um monte de lâminas, tá? De lâminas de ferro. Ou seja, em vez de eu ter um bloco de ferro aqui, eu tinha lâminas fininhas, tá? E pelo que eu pude perceber, essas lâminas fininhas, elas eram pintadas com um tipo de um verniz, né? Ou seja, eu não tinha um contato físico entre essas lâminas, né? E daí me aguçou a curiosidade. Eu falei, caramba, por que isso acontece nos transformadores, né? Bom, o que acontece é um efeito que ocorre aqui dentro, que vocês podem entender se eu conseguir fazer o desenho com o meu mouse, filha de uma vaca que está aqui, que eu não consigo. Vocês devem imaginar em suas cabeças do que eu estou xingando o PowerPoint agora. Né? Juro para vocês, vou entrar no Mercado Livre agora, depois que acabar a aula, e vou comprar uma porcaria de uma mesa digitadora. Ele não desenha, cara, não desenha. Não vai dar para explicar. Bom, vamos tentar. Olha só, vê essa barrinha que eu estou desenhando. Imagina que essa barrinha aí, deixa eu pegar uma seta que é até melhor. Tá, uma seta. Olha só, imagina que essa seta que eu desenhei aí seja uma molécula de ferro dentro desse trafo aqui, ó, uma molécula. Tá? E imagina que a hora que eu aplico um campo magnético variável, o que vai acontecer? Esse momento magnético do ferro, que é o núcleo, ele vai começar a fazer isso daqui, ó, em função do campo magnético, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro, tá? Veja bem, imagina uma faca enfiada no osso da tua perna, fazendo esse movimento aqui bem rápido, a 60 Hz, tá? Essa faca enfiada no osso da tua perna, fazendo esse movimento, vai acontecer o que com o osso? Tá? O osso vai esquentar, não vai? Tá? Tanto é que se você fizer mais rápido, ele vai esquentar muito mais. Tá? Não importa muito se está doendo ou não, tá? Só imagina. Agora imagina um monte de faca no osso da tua coxa, fazendo tudo isso ao mesmo tempo. O que vai acontecer com o osso? Moçada, vai ferver. Concorda? Vai ferver. Agora, se você pegar essa seta e colocar várias setas em paralelo, tá? E não só
na segunda dimensão, mas também na terceira dimensão, formando um bloco de ferro, imagina todas elas fazendo isso ao mesmo tempo. Vai esquentar pra caramba. Certo? Bom, esse efeito, tá, de esquentar por causa do atrito das moléculas de ferro, mudando os seus campos, ou mudando os seus momentos magnéticos, em função da variação do campo magnético que está tendo no núcleo do transformador, por causa da corrente elétrica alternada aplicada num dos terminais dele, tá? Vai esquentar pra caramba esse negócio. Tá? E quem descobriu isso daí foi um cara chamado, eu não sei se eu vou escrever o nome dele certo, Foucault. É assim? Foucault. Foucault. Esse cara aqui. Tá? A tal ponto que, dependendo das experiências que ele realizou, por causa dessa temperatura alta, do atrito das moléculas virando aqui dentro, esse efeito de Foucault, né, ou chamadas correntes de Foucault, tá, elas esquentavam tanto o núcleo desse trafo aqui que ele chegava a fundir. Não é foder, é fundir. Fundir é derreter, ele derretia. Tá? Por quê? Temperatura alta, o que acontece com o ferro? O ferro vai derretendo, vai. Dependendo da temperatura que chegar, ele derretia, deformava. E Foucault descobriu que se ele, ao invés de colocar um núcleo, né, de um material mole, maciço, aqui, se ele fizesse várias lâminas e isolasse uma lâmina da outra, como que seria várias lâminas? Deixa eu ver se tem uma foto aqui de um trafo aberto. Com as lâminas. Vai ser difícil achar foto assim, né? Lâminas de núcleo de transformadores. Muito bem. Muito bem. Eu achei uma foto de lâminas. A imagem. Tá? Eu vou, se tudo der certo, pegar aqui. Tá? Ó, isso daqui são lâminas de núcleo de transformador. Tá? E vou pegar uma fotozinha do trafo montado, pelo menos o núcleo dele, com lâminas, todas elas juntas. Pegar a imagem. Vamos pôr para cá. Tá vendo? Ó? Essas lâminas aqui, o que a gente faz? A gente vai colocando uma em cima do outro, uma em cima do outro. Tem furinho para a gente aglomerar elas, né? E, na realidade, o que a gente obtém... Achei uma foto legal aqui, ó. O que a gente obtém é um negócio desse aqui. Tá? Ou seja, o transformador é feito, enrolado, né? E o núcleo dele é de ferro, só que ele é laminado. Por que ele é laminado? Exatamente para evitar essas correntes parasitas. Tá? Que causam alta temperatura. Ou seja, ele descobriu que se ele dividisse o núcleo, tá, em várias plaquetinhas assim, tá, as temperaturas elas diminuiriam, porque a área, né,
onde essas moléculas todas mudam o direcionamento delas, tá? Essas áreas, elas se limitam em área, né? Em grossura. E no mais fino, o negócio esquenta menos. Tá? Então, para você não sentir aquela quentura na sua coxa, das facas rodando, se o seu osso fosse laminado, que nem cebola, talvez esquentasse menos. Não sei, vamos fazer a experiência para ver. Bom, e o que isso tudo tem a ver com supercondutor? É o seguinte, os fios aqui de cobre, tá? Eles oferecem uma certa resistividade, uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Tá? Portanto, o campo elétrico, o campo magnético, desculpe-me, o campo magnético formado aqui, nesse material, é um campo magnético um pouco menor. Por quê? Por causa da intensidade de corrente que tem aqui. Certo? Se eu conseguisse, tá, de uma certa maneira, colocar um fio aqui que não fosse de cobre, fosse um fio de supercondutor, de um material supercondutor, e, ao mesmo tempo, conseguisse colocar esse trafo maravilhoso, tá, dentro de um copo, sei lá, de uma caixa de nitrogênio líquido, por exemplo, e, obviamente, veja bem, ó, tem que ser um tipo 2, tá? Por quê? Porque no tipo 1, tá, eu não tenho nem fluxo magnético no interior do núcleo, por exemplo. Tá? Mas eu não tô pensando no núcleo do trafo. Eu estou pensando no fio. Tá? Ou seja, esse fio vai apresentar uma resistividade muito baixa, certo? Resistividade baixa pressupõe corrente alta. Corrente alta pressupõe no núcleo, que não é o núcleo de um material supercondutor, uma intensidade de campo magnético muito maior. Então, eu precisaria de menos fio, de menos voltas aqui na bobina, para conseguir um fluxo magnético aqui, ó, muito maior. Portanto, eu poderia obter aqui uma corrente elétrica muito alta, principalmente se os fios utilizados aqui, tá, fossem também supercondutores resfriados. Olha que interessante. E mais, onde que eu posso usar isso daqui? Vocês têm consciência, vocês conhecem o laboratório de luz síncrotron, que é aquele laboratório lá perto da Unicamp, eu acho que eu já falei dele, né? Onde a gente tem alguns quilômetros de bobinas eletromagnéticas colocadas e dispostas de uma certa maneira, que você tem que gerar um campo magnético muito alto dentro do túnel para que você consiga acelerar partículas a velocidades bem próximas à velocidade da luz, para descobrir uma série de coisas aí que eu não faço nem ideia do que eles estão estudando lá. Beleza. Se eles conseguissem fazer aquilo e, ao invés de usar aquelas bobinas eletromagnéticas, usarem fios, tá, supercondutores em tudo e criogenizar, né, ou eles criogenizassem, né, toda a parte de geração de campo magnético dentro da bobina, eles conseguiriam campos magnéticos de intensidade muito maior do que com bobinas de condutores normais. Tá? E mais, diminuiriam sensivelmente o tamanho das bobinas. Tá? Isso é muito legal, porque você gastaria menos peso. Tá? Eu não estou falando financeiramente, eu não sei quanto seria para produzir os fios supercondutores para enrolar bobinas
para formar, e nem sei quanto ficaria em questão de grana para você resfriar, né, todos esses supercondutores até a temperatura crítica deles, né? Então, o dinheiro à parte seria uma experiência super legal. Ressonância magnética. Hoje, se você vai lá no hospital e o médico te receita ressonância magnética, aqueles aparelhos que a gente entra lá, que tem que enfiar o corpo inteiro lá dentro, tá? Dentro daqueles aparelhos existem bobinas, e lá sim, eles são feitos com material, né, supercondutor, e são resfriados, criogenados praticamente, com nitrogênio líquido, para gerarem campos eletromagnéticos muito fortes. Tá? Esses campos eletromagnéticos fortes são gerados e proporcionam, dependendo do leitor, né, eletromagnético que você tem, ele consegue verificar, tá, até como estão as moléculas, né, do seu organismo em fatias. Ou seja, eles fatiam o teu corpo em raios eletromagnéticos separados e reproduzem o que eles recebem de resposta de reflexão eletromagnética, né, ou magnética, das suas células em um computador gráfico. E o que eles obtêm é exatamente o comportamento e o que existe dentro de você, sem precisar te cortar. Entendeu? E legal que hoje em dia dá até para você fazer ou printar, imprimir, tá? Essa informação magnética obtida através do fluxo magnético no teu corpo em 3D. Tanto é que quem vai fazer uma ultrassonografia não é bem esse princípio, mas quando você vai fazer uma tomografia computadorizada do teu cérebro, tá? Você consegue vislumbrar até a atividade cerebral dos seus neurônios. Olha que coisa sensacional. Isso tudo, quem descobriu, tá? Eu não sei quem que criou. Mas também não vem ao caso. O fato é que foi uma descoberta maravilhosa. Eu não fiz a pesquisa. O que eu estou dizendo é que o conhecimento dos materiais magnéticos, das propriedades dos materiais magnéticos ópticos, elétricos, tá? Eles fazem parte da nossa vida sem a gente perceber. E é por isso que a gente tem que conhecer. Tá? De repente, você está fazendo engenharia elétrica, engenharia de automação, engenharia química, e você não sabe nem um décimo, não, diria nem um centésimo, da possibilidade de utilização do teu conhecimento adquirido no curso quando você se formar. Porque ninguém nunca pensou que, pô, nossa, eu queria ser médico, puta, consegui ser só engenheiro. Vai trabalhar no hospital, vai trabalhar com ressonância magnética, vai entender como funciona, né? Vai trabalhar com robótica, vai trabalhar com confecção de membros sexuais elétricos. Sei lá, ajude, né, um pai de família a reconstituir a sua dignidade. Tem muita coisa, tem muito campo para a gente estudar, tá? E é isso que, um dos motivos dessa matéria é exatamente abrir os olhos de vocês para que vocês entendam e usufruam desse conhecimento até na vida de vocês, tá? Legal. Bom, então, tirando a minha excitação excitação eletromagnética, vamos falar um pouquinho também de semicondutores. Daí alguém pode perguntar, mas César, é tudo isso, a gente já... vamos usar isso daí? Não, vamos. Deixa eu colocar só mais umas fotos antes de falar de semicondutor. Vamos colocar aqui um monte de fotos.
né? Que nem trabalho de conclusão de curso. Eu estou corrigindo os trabalhos de conclusão de curso, o pessoal adora foto. Só que essa eu já pus, não é essa que eu quero. Essa daqui, ó. Copiar. Copiar. Utilização. Ah, o cara fez uma experiênciazinha aí, ó. Tá? Olha, tem uma bandeirinha aqui do Bolsonaro. Olha só, o Bolsonaro. Né? Podia ter uma bandeirinha da China aqui, né, para ficar melhor. Né? Bom, isso daqui é uma experiência que o pessoal fez. Eles colocaram eletroímãs aqui para formar o trilho, tá bom? E aqui, ó, eles colocaram material de base semicondutor e nitrogênio líquido aqui dentro, tá? Para fazer a levitação desse negócio. E, detalhe, quando eles empurram essa bodega, ela começa a andar. Aqui, como não tem atrito, você dá um empurrãozinho e ele fica rodando, cara. Ele fica rodando, 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 rodando. É só isso que a gente tem de supercondutor? Não. Temos várias outras coisas. Por exemplo, tem plásticos ou polímeros supercondutores. Tá? Então, eu vou colocar aqui um testículo. É ruim, né, cara? A gente apanha sabendo. Tá? Deixa eu diminuir um pouco. Eu acho que... Ó, a revista Nature, em 1900 e bola, esse artigo deve ter uns 20 anos, ela divulgou a obtenção, porque eles começaram a trabalhar com esses materiais supercondutores tipo 2 a partir de 1985, tá? Você veja, o material foi descoberto em 1917, em 1950 e pouco, o pessoal começou a trabalhar com aquele Meissner, começou a trabalhar um pouco mais efetivamente com esse material, tá? Descobriram várias características, bababá, bababá, e em 1986, 85, eles começaram a trabalhar mais a fundo com isso, porque eles viram a utilização prática para o negócio. Tá? Vocês podem ter certeza que os tomógrafos computadorizados começaram a surgir, a ressonância magnética, a partir de 84, 85, e era caro pra caramba. Hoje a gente já tem clínicas menores com tomógrafos, tá? Mas o fato é que os engenheiros de materiais, tá? Eles estavam obtendo um material plástico, tá? Que era um supercondutor. Tá? E daí eles chegaram à conclusão de que plásticos ou polímeros, né, eles podem conduzir eletricidade. Tá? Quem descobriu foi o químico, tá? E o laboratório de telecomunicações. Olha que loucura, né, cara? Bell Labs, cara. O laboratório da Bell, tá? É um laboratório de telefonia, tá? E eles que criaram o primeiro supercondutor. Poxa, então quer dizer que se trabalhar em telecomunicações também, eu vou fazer pesquisa com isso? Vai, cara. O curioso tem em qualquer matéria, tem químico curioso, tem físico curioso, tem engenheiro curioso, tem mecânico curioso. O que importa na nossa vida é a gente ser curioso, tá? E fazer experiência, e correr com rigor científico, claro, né? Você não vai enfiar a sua mão no fogo para ver o que acontece, né? Porque alguém já fez isso e já conta para você. Então, você não precisa testar, né? Você diz, eu vou enfiar minha mão no fogo para ver se pega fogo. Pô, você já sabe. Por que você sabe? Porque alguém enfiou a mão no fogo,
talvez não a dele, mas percebeu que queima. Tá? Então ele tinha uma hipótese, pô, se eu enfiar a mão desse cara no fogo, vai queimar. Né? Daí ele defendeu a hipótese dele, fez testes, queimou a mão de muita gente e descobriu, pô, realmente queima. É assim que ciência funciona. E mais, é assim que ciência funciona na academia, tá? Através desses testes. Mas ela só funciona, tá? Se a gente tiver curiosidade. Então, é importante para quem vai ser pesquisador, tá? Ou mesmo quem for trabalhar na Bell Labs, que não tem nada a ver, tá? Prestar atenção nisso daí. Esse polímero que eles criaram, que é o polietilofeno, né? Bonito nome, dá para pôr num filho. Olha, Sharon, quando você tiver um filho, você pode chamar ele de polietilofeno. Olha que bonitinho. Né? E é um plástico, cara, plástico. Tá? Mas ele é supercondutor. Olha que bonito. Daí vem o cara, fala do grafeno, fala do nióbio, fala do berequetrefes. A gente não sabe o que é, porque a gente não tem conhecimento das pesquisas realizadas com esses materiais. Tá? E a gente tem curiosidade pouquíssima para ir atrás dessas informações. Tá? Daí a gente vem na faculdade e espera que o professor da gente fale essas coisas para a gente. Tá? Mas olha a temperatura crítica desse breguete aqui, cara, menos 200 graus Celsius. Cara, é muito baixa. Cara, é uma temperatura mais baixa do que o nitrogênio líquido. Eu não sei como faz para resfriar esse polímero a essa temperatura. Tá? Bom, a química que ganhou o prêmio Nobel é essa Zenambal. Esse Enes, sei lá o nome do cara. Né? Mas podia ser o meu nome aqui, né, se eu fizesse pesquisa. Se bem que, cara, eu prefiro não ganhar o prêmio Nobel de nada, cara. Sabe? Não adianta nada você ganhar o prêmio Nobel e ser um bosta. Então eu prefiro ser um bosta sem prêmio Nobel. Pelo menos ninguém enche o saco. Quer dizer, enche sim. Quem enche o saco é o cara que o cara terminou o doutorado dele, daí ele acha que porque ele estudou, fez o doutorado, foi orientado por um cientista, entendeu? Que o cérebro dele é maior que o meu e é maior do que o teu. Então ele é mais inteligente, ele é mais saboroso, ele é mais gostoso que você, entendeu? Então daí ele te denigre, ele diz que você não tem conhecimento, porque você não é doutor. Entendeu? O fato de você ter trabalhado 30 anos numa empresa de pesquisa e ter, sei lá, andado e cagado para um doutorado, porque você não tinha tempo para ficar indo atrás de doutor, ele acha que você é mais burro que ele. Então, é assim que funciona. Desculpa o desabafo. Né? Mas é que eu tenho assistido uns canais aí de YouTube. YouTuber, cara, influencer. Cara, é muita arrogância, cara. É muita arrogância. Então, é assim, eu falo para vocês, meus queridos alunos. Cara, usem a inteligência que vocês têm e não sejam arrogantes. É a coisa mais feia você se formar engenheiro eletricista e sair pisando, tá, nos caras que fazem instalações elétricas, os eletricistas, tá, porque você sabe mais que eles. Cara, de boa, não é assim que funciona o mundo, tá? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade, tá? Então, quando você se formar lá, pagar o CREA, tá, e for gerenciar um monte de técnico, tá, respeite os técnicos, porque tem técnico que vai saber muito mais que você. E tem cara que é autodidata que sabe muito mais que você. Às vezes ele fica até com medo de mostrar o conhecimento dele para você, porque você vai ficar com medo do conhecimento dele. Tá? Mas tudo bem. Desculpa o desabafo. É só isso, César, de supercondutor? Não. Tem muito mais. Muito mais. Tem muitas aplicações, tá? Tem muito conhecimento atrelado, tem muita pesquisa atrelada. Eu aconselho vocês, se interessarem por esse tópico,
né, que é um tópico bem pequenininho dentro da área de materiais elétricos, magnéticos e ópticos, né, que vocês procurem pesquisar sites interessantes, pessoas interessantes, tá? E eu aconselho a procurar pesquisadores humildes, tá? Que atrás dos caras mais humildes é que a gente tem mais informação. Tá? Ele não precisa chamar você de burro, por exemplo, tá? Beleza? E daí sobram-me 8 minutinhos para falar de semicondutores. Não vai dar tempo, né, gente? Mas eu vou começar a falar de semicondutores. Para falar de semicondutores, a gente precisa entender um conceito que é um conceito de dopagem. Alguém espirrou aí? Se espirrou, fica em casa, hein, cara? Porque isso daí pode ser esse vírus maluco chinês que está por aí, hein? E se tossir é pior ainda. Se perder a respiração, fio, vai tomar o cloropil no hospital e torcer para funcionar com você. Porque senão é pra cova, meu amigo. Isso é Darwin, seleção natural das espécies, tá? É isso que está acontecendo. Os mais fortes sobreviverão, tá? E veja bem o que eu falei, os mais fortes, não os mais espertos ou os mais burros. Eu falei os mais fortes, tá? Por exemplo, as pessoas como eu, assim, modificadas geneticamente. Né? Eu sou... O meu DNA foi modificado e juntado com DNA alienígena. Então, eu estou quase que semi-protegido. Vamos lá, dopagem. O que é dopagem? Dopagem é aquele negócio assim, ó. Quando você vai no baile à noite, né, daí você está querendo sair com a menina, ela não quer sair com você, daí você coloca alguma coisa na bebida dela, entrega para ela, ela dorme. Daí você leva ela para onde você quer. Daí isso é dopagem, você dopou, né? Então, o que é dopar, então? É a mistura de uma coisa em outra. Né? Você colocou um pozinho dentro de um suquinho e deu para alguém. Então, você dopou a pessoa, você misturou ela com coisa que não era para misturar. Tá? Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se você pegar, por exemplo, um substrato, eu não estou conseguindo desenhar hoje, tá? Um material qualquer, tá? Imagina que esse material é feito de cor-de-rosas. Tá? É tudo pintinha cor-de-rosa aqui, eu não sei o que é pintinha cor-de-rosa. Obrigado na luz. Oi? Obrigado na massa. Obrigado agora. Não entendi, cara, o que você falou. Você está falando muito baixo. Tá? Vou mudar então a cor, porque eu acho que eu não entendi direito, mas eu acho que ele não gostou da cor. Então, vamos mudar preenchimento da forma. Vamos colocar uma cor diferente, tá? Vou colocar esse daqui, bem diferente. Bom, isso daqui é tudo feito de moléculas desse negócio aqui, que eu não sei o que é, tá? E ele ficou cor-de-rosa. Tá? Todavia, se eu aumentar a temperatura dele, ele vai derreter, certo? Se eu aumentar a pressão, pode ser que ele vai contrair. Eu não sei o que é essa bodega aqui. Tá? É um bloco cor-de-rosa. Só que daí eu tenho um outro material, tá? E esse outro material é... Não é isso que eu queria, não. É aqui, ó. Esse outro material é verdinho, tá? Só que ele é um material diferente, tá? Então, vamos chamar... Ele é um material verdinho, feito de bolinha. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Imaginemos esse material aqui, tá? Esse material aqui
um material diferente desse, eu derreto os dois e eu junto esses dois materiais aqui. Só que eu derreti, né? Então, se eu derretir, essas bolinhas aqui, elas não vão ficar tudo certinha. Elas vão ficar assim meio misturadinhas, sabe? E veja bem, eu estou desenhando em 2 dimensões aqui, mas entendam vocês que isso daqui vai acontecer em 3 dimensões, tá bom? Beleza. Então, esse material agora misturado, eu chamo de um material dopado, tá bom? Então, imaginemos, por exemplo, um outro material dopado. Só que agora eu vou mudar de cor mesmo, vou colocar uma outra cor, tá? E eu vou pegar a mesma ideia aqui das bolitas, só que eu vou pegar umas outras bolitas de outra cor. É um outro material, tá? Eu vou dopar aquele lá também, só para vocês entenderem. Se eu selecionar tudo e preencher tudo de uma corzinha, ele preenche. Olha que legal. Esse é um material dopado com verdinho. Eu vou pegar um outro material e vou misturar. Não, não gostei do negócio. Selecionei 2 coisas. Também não. Que legal. Vou jogar aqui dentro. Como também eu derreti, misturei, né? O material vai ficar... Vocês entenderam, né? Agora imagine o seguinte. Vamos imaginar, então, que esse material, os bloquinhos roxo e cor-de-rosa aí, eles são bloquinhos de um substrato, de um material bem conhecido, bem comum na natureza, tá? E eu vou até, para ficar mais legal, eu vou até dizer que é o mesmo material, tá? Só que um eu misturo com bolinha verde e outro misturei com bolinha vermelha. Vamos dizer que essa bolinha verde aqui, ela seja um material que na última camada de valência ou na última camada de elétrons lá, tá? Ela tem a falta de um elétron. Tá? Então, se esse material verdinho, por exemplo, tem falta de um elétron, tá? Eu posso dizer que ele é positivo, concorda? O material mais positivo. Tá? E vamos imaginar que essa bolinha vermelha aqui seja um material que tenha, por algum motivo, eu não sei qual ainda, um elétron a mais. Né? Um elétron a mais. Onde ele pegou esse elétron não interessa, sei lá. A natureza fez isso com ele, né? Eu enfiei um elétron a mais nele aqui. Se eu enfiei um elétron a mais nele, vocês concordam comigo que essa moléculazinha aqui passa a ser negativa? Então é assim, um semicondutor nada mais é do que um substrato de um material conhecido, tá? Que ele é misturado ou dopado, tá? Com outro material, ora negativo, ora positivo, tá? Ou seja, esse substrato com negativo, eu vou passar a chamar de substrato
tipo N. Por que N? Ah, negativo, N de negativo. Tá? E esse cara aqui, que é o... que é o compositivo, eu vou chamar ele de substrato P. Tá? Beleza, veja bem, é o mesmo material, um dopado com cargas negativas. Ó, já estou terminando a aula, tá? Eu sei que vocês têm outra aula agora, tá? E veja bem, se eu pegar esses dois materiais aqui, tá? E se o PowerPoint permitir, o tranqueira do PowerPoint permitir que eu faça isso, tá? Que ele não... ele permitir... Vou pegar até o substrato. Que eu pegue tudo isso aqui e arraste. É da puta. Ou desculpa. Tá? O que vai acontecer? Bom, vai acontecer uma coisa muito interessante. Esses bolinhas verdes aqui, elas vão começar a tentar vir perto das bolinhas vermelhas. Todos? Não, alguns. Mas por que vai acontecer? Principalmente os que estão meio perto. Ah, e as vermelhinhas aqui, ó, vão tentar se aproximar dos verdinhos. Só de eu encostar esses dois materiais aqui, que na realidade é a mesma coisa, né? Ó, vai acontecer isso. Tá? Todas vão conseguir? Não, não vai. Mas as que estão mais próximas aqui vão formar aqui uma cortininha aqui. E as outras vão continuar aqui. Beleza? Então, essa característica aqui que vai acontecer nos materiais, só por eu juntar um de substrato P com substrato N, tá? Forma o que eu chamo de semicondutor. Tá? Então, a ideia de semicondutor é isso. São materiais, tá? Que eles são dopados e modificam as suas características por causa da dopagem. No caso do substrato P, eu estou forçando ele a ser um material mais positivo. Porque eu coloquei moléculas de algo aqui nele que seja mais positivo. Os materiais semicondutores, esse caso aqui, ó, ele é dopado, é um material que é dopado com cargas negativas, portanto, ele se transformou aqui, nessa dopagem, num semicondutor, tá? Por quê? Porque ele não vai conduzir do jeito que ele conduzia antes, ele está misturado com alguma coisa. Então, se eu pegar o cobre e dopar o cobre, misturar com alguma coisa, ele vai simplesmente mudar as suas características de resistividade, por causa da mistureba que eu estou fazendo. Tá bom? Então é o seguinte, moçada. Já está na hora da outra aula de vocês. Deixa eu parar de compartilhar essa tela maravilhosa. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade com relação a essa matéria. Eu vou também disponibilizar. Bom, o Paulo perguntou assim, e para frear? Como que a gente faz para frear? Então, é o seguinte, você esquenta um pouco o material. Se você esquentar o material, o que vai acontecer? A característica de supercondutividade dele vai diminuindo, tá? E ele começa a grudar no trilho. E daí começa a dar atrito e freia o breguetes. Tá bom? Quem escreveu rapaz? Ô, Vinícius, rapaz? Tá? Bom, a única pergunta aqui no chat foi essa. Se tiverem alguma...
Oi. Você vai disponibilizar o arquivo do slide? Sim, a exemplo do que eu tenho feito sempre, todo final de aula, depois que eu durmo, ou depois que eu termine todas as aulas, que agora eu vou ter outra também, tá? Daí eu pego, preparo o material, posto lá no portal da FAM, pego essa aula que eu estou gravando, coloco lá disponível para vocês no YouTube, tá? No canal lá, todo mundo sabe qual é. E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o link para vocês também. Mas o link para a aula gravada fica lá no portal da FAM, plano de aulas, tá bom? Ah, outra coisa que eu queria combinar com vocês, cara, é questão de prova. Como que a gente pode fazer? Eu tenho a ideia de fazer tipo um questionário de 15 questões a respeito das matérias que eu ministrei, e eu estava com a ideia de disponibilizar para vocês, tá? O que vocês acham disso? Eu faço um questionário, disponibilizo para vocês, teste, bem simples. Vocês respondem no Word, eu faço um formulário, eu não sei como que eu vou fazer. Eu disponibilizo para vocês, vocês respondem e depois mandam para mim como se fosse uma atividade. Vocês acham que seria legal assim? Tipo Pode ser, APS, professor. Deixando um tempo bom pra fazer, se der certo. Pra mim é legal também. Um tempo tipo bom. APS, professor. Tipo uma APS. Um tempo bom para fazer. Quanto tempo você acha um tempo bom para fazer um questionário? 30 dias. Ah, uma semana. Lógico. Não está falando 30 dias. Uma semana dá. Pô, uma semana para responder um questionário de 20 questões? Ó, veja bem, se eu fosse dar prova para vocês... É muito conteúdo, professor. Hã? É muito conteúdo, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, por isso que eu falei para vocês estudarem um pouco antes. Vai lendo, meus amigos, vai lendo. Bom, beleza, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer um questionáriozinho, vou disponibilizar para vocês. Vamos ver, talvez daqui 2 dias eu deixe disponível, e daí na próxima aula vocês me entregam, pode ser? Porque eu tenho que corrigir essa bodega. Tá? Mas pro dia 8, senhor, dia 8 não tá bom, não? Dia 8? É. 8 do quê? De maio? Mas estamos no dia 22 de abril ainda, cara. Ai, Jesus do céu. Meu Deus do céu. A Sharon deu ideia aqui de 10 dias. Ah, Sharon, dá para fazer antes. Dá para fazer antes. Eu sei que vai ser complicado, eu sei que vocês vão ter... Mas vocês estão com o tempo todo para fazer isso em casa. Tá? O que não vale é pegar o cara mais perto da sala, ele responder e passar a resposta para todo mundo. Entendeu? Por quê? Porque daí todo mundo vai tirar 10, maravilha, mas o problema é, você entendeu? Tá? Se a gente partir do pressuposto que todo mundo quer tirar 10, como assim? Todo mundo vai tirar 10. Eu já fiz uma prova desse jeito. Todo mundo vai tirar 10. Então é assim, em princípio todo mundo já tirou 10, beleza? Beleza, olha só. Só que daí você vai responder as questões, tipo assim, se eu não fosse tirar 10, que eu já sei que eu tirei, fiquem tranquilos, estou falando isso, tá? Eu iria responder por mim mesmo, pelo conhecimento que eu tenho, eu iria responder essa questão, tá bom? Por quê? Porque daí eu vou sentir, né? Eu vou ter noção se você está assimilando ou não os conhecimentos. Entendeu? Mas a gente combina isso depois. Tá bom? Vamos para outra aula lá, senão a professora de vetores lá vai ficar brava comigo. Beleza, Vetores, professor. Boa noite, então. Falou, gente? Boa noite para vocês. Valeu, professor. Até a próxima aula, se Deus quiser. E eu não pegar o coronavírus. Beleza, professor. Mas assim, vai embora não? Você vai disponibilizar daqui 2 dias no portal, é isso? Ou não? Eu vou tentar fazer, mas eu tenho que fazer uma explicação, né? Porque só disponibilizar vai ter um monte de dúvida, vai ter nego que não vai saber.
Daí tem que desenhar, tem que escrever, tem que explicar. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque a minha avaliação vai ser diferente dos outros professores, daí vai ter nego que vai reclamar, vai ter nego que vai reclamar com o coordenador, vai ter nego que não gosta, entendeu? É complicado essa situação. Mas assim, a gente fez 2 avaliações assim, professor. A do senhor, no caso. Eu vou fazer da melhor maneira possível. Fiquem tranquilos. Vai para outra aula lá, senão você vai perder informação importante. Tá, ok. Falou, boa noite. Falou, gente. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Então, agora eu tenho que parar de gravar. Deixa eu parar de gravar. Falou.